Já aposentado, continuava no meu trabalho, não me desliguei. E pensava muito o que era que eu ia fazer se eu não queria mais voltar à atividade laboral. Então pensei, olha, o pessoal do Banco do Brasil tem associação onde eles se reúnem após a sua aposentadoria. O pessoal da Petrobras tinha, e outras instituições tinham a sua associação para recordar aquele tempo passado, de chegar de manhã, bom dia, companheiro, bom dia, colega, viu o jogo de ontem? Viu o resultado? Essa conversa sempre que se tem quando está no escritório, conversa com os companheiros. Viu a notícia de ontem? Tudo isso a gente imaginava qual seria a minha atividade após essa vida laboral. Então, pensei o seguinte, olha, já que o indivíduo que trabalha num armarinho de materiais de costureira, de bordadeira, outro que trabalhava numa quitandinha ali adiante, outro que trabalhava avulso como pedreiro, carpinteiro, encanador, e assim sucessivamente, que não tinha uma categoria organizada socialmente. Então eu me lembrei o seguinte, eu também vou cair nessa situação, porque trabalho na empresa privada, tenho uma atividade profissional liberal, e então, para que eu tivesse companheiros, eu disse, eu vou formar uma associação. Chegou ao meu escritório o companheiro Orlando Monteiro, que trabalhava, depois também de aposentado, com materiais gráficos. E veio me levar alguns para aprovação e impressão. E nessa conversa surgiu a conversa do aposentado. E eu perguntei, você está aposentado, Orlando? Ele disse, estou. Rapaz, o que é que nós vamos fazer depois de sair do trabalho? Vamos fundar uma associação? Eu disse, vamos. Ele me disse, como, Gilson? Eu disse, é fácil. Chamei minha secretária, Marilene, disse, Marilene, sente aí uma máquina Olivetti, manual. Disse, Marilene, bate o papel na máquina, faça aí uma coluna para botar um número de ordem. Na outra coluna maior, você coloca nome. Na outra, você bota endereço. E na última, lá no fundo, que dê aí para botar 6 ou 7 números, você bota telefone. Então, tinha nome, endereço, telefone, número de ordem. Então, eu peguei aquele papel datilografado, mandei fazer uma cópia na Xerox, fazer 40 cópias. Peguei essas 40 cópias, fiquei com 10. Dei 10 a Orlando Monteiro, que estava ao meu lado, e 20 dei a Derval, um amigo comum, porque ele está trabalhando na rua, está visitando clientes, pode espalhar essas listas por aí, e quando elas estiverem cheias, vamos marcar um dia para a fundação da associação. E não deu outra. Depois de quase um mês, eu procurei as listas e algumas já estavam preenchidas. Eu disse, não vamos esperar muito, já tem o suficiente para fundar a associação. Então, esse suficiente para fundar a associação, eu contei e fomos para... Eu fui convidado nesse mesmo espaço de tempo para ir ao fantoche, para tratar com a diretoria do fantoche, verificar as contas do clube e dar um parecer da exatidão dos balanceiros. Então, nessa ocasião, eu perguntei a Zé Grimaldo, que era presidente da fantoche, se ele gostaria de fazer parte de uma associação de aposentados. Ele me disse, quero. Aí dei a lista para assinar. Quando eu dei a lista para assinar, eu maldosamente perguntei, olha, eu vou ter que arranjar um lugar
para fazer essa inauguração. Ele disse, por que não é aqui? Eu disse, bom, eu não queria lhe pedir, mas é aqui mesmo. Então aí nos instalamos no Clube Fantoche. Antes peguei uma semana minha secretária, peguei as listas e mandei ligar o telefone para todo mundo. Passamos uma semana ou alguns dias mais fazendo essa convocação para o dia 16 de outubro de 1985. E nesse dia 16 de outubro eu estava lá e comprei um livro de presença e também comecei a assinalar. Chegou o primeiro, segundo, terceiro. Quando chegou no 10º, no 9º, faltavam 2, que era justamente Orlando, que tinha feito a lista comigo, e o irmão dele. Quando eu olhei para cima, eles já estavam chegando. Eu disse, pronto, já temos número. Mas antes já tinha me dito, Gilson, o que é que a gente vai fazer com tão pouca gente para fundar uma associação? Isso não tem problema. Quando os 2 chegarem, já temos gente para formar associação. Já existe quórum. Porque uma entidade se faz com uma sociedade, se faz com 2 pessoas. Nós temos 11, o que é que vamos esperar? E passamos, então, a fazer a discussão em torno da sessão para a fundação da associação. Então, houve trocas de ideias, né? Apresentei um esboço de estatuto de idoso, e discutimos, aprovamos, e em seguida passamos para esses ônibus para marcar uma reunião no próximo sábado, porque só tínhamos 11, mas já estava com um número suficiente, já tínhamos escolhido uma comissão organizadora, e no sábado já tínhamos 80 pessoas, que foi a segunda reunião. Na terceira já tínhamos quase 400, e aí fomos seguindo. Mas nessa primeira reunião, nós tratamos de tirar uma diretoria provisória e formamos uma entidade com os 11. A partir daí, fomos evoluindo, não é? E aparecendo mais gente, até o ponto de hoje nós estamos na condição que estamos. Mas foi um trabalho muito bonito, um trabalho muito gratificante e que a gente recorda com muito carinho. Agora, logo após a ideia da fundação, nós vimos que precisava gastar algum dinheiro, que era fazer a publicação no Diário Oficial do extrato do Estatuto, fazer também o registro do Estatuto no cartório, e aí nós partimos como íamos fazer, que não tinha dinheiro. Eu disse, não, essas 2 partes, o pagamento da publicação de Diário Oficial eu pago, o do cartório também eu pago, e o companheiro Orlando disse, bom, eu dou todo o material necessário, material para correspondência, para fazer as carteiras, as fichas de inscrição, e assim nós começamos. E o Clube Fantoche cedeu uma sala para que nós fizéssemos isso, porque Degrimaldo, que foi quem nos ofereceu, ficou também na diretoria como vice-presidente. E assim nós ficamos alguns anos até surgir a ideia da Casa do Aposentado, que foi inaugurada no dia 16 de outubro de 2005, já com a diretoria formada e com a ata também aprovada. Como eu disse, nós não tivemos ajuda de nenhum poder público, nem municipal, nem federal, nem estadual, nem de políticos, nem de deputados, senador, nada dessa natureza. O dinheiro foi dos nossos associados e também recebi algumas ajudas dos sindicatos. Alguns sindicatos me ajudaram. Até porque
achava que quem está no sindicato, quem estava no sindicato naquela época, muitos deles hoje já estão aqui, porque a fase de sindical passou como passou a minha, que ao passar a fase laboral, o indivíduo não conta mais com o sindicato, tem que contar com a associação, onde está relacionado seus direitos junto à Previdência Social. Então, nós tratamos dos direitos junto à Previdência Social. Então, não havia mais razão, há muita razão, aliás, para que eu pedisse ao sindicato ajuda, porque aqueles que estavam lá trabalhando, no futuro estariam aqui na casa do aposentado. Então, eu pedi, nem todos me deram, alguns me deram. Posso até destacar alguns, né? Não para menosprezar os outros, mas quero dizer, para não falar de todos, um dos que mais me ajudou foi o Sindicato dos Auditores Fiscais da Previdência. Esses me deram uma ajuda substancial, porque eles tinham certa condição, né? E isso me ajudou muito a que a casa abreviasse o seu tempo. Mesmo assim, inauguramos a casa ainda sem estar totalmente concluída, como hoje ainda tem muita coisa a ser feita, não é? Para uma conclusão de acabamento. Mas deu para que nós fundássemos a casa, inaugurássemos a casa, né, com essas ajudas que tivemos e com o dinheiro que nós tínhamos. Eu tenho a contar também duas trajetórias de luta importantes. Um foi quando assumi a presidência da Federação das Associações de Aposentados da Bahia, não é? E a outra quando assumi a presidência da Confederação Brasileira de Aposentados. Na primeira, encontrei a associação, como falei anteriormente, que me foi entregue e que eu não aceitei tomar sozinho, né, por uma pessoa que foi a fundadora da federação. Então, eu tratei de ampliar as suas filiações, né, através de ir para Itabuna, Ilhéus, Queimadas, Simões Filho, Lauro de Freitas, e criamos associações que elas atuavam, e através dela nós fizemos muitos movimentos para Brasília, movimento interno aqui, movimento durante a elaboração da Constituição, contava com todas as associações, que quando saíamos daqui para Brasília em ônibus de carreira, e assim nós trabalhamos na Assembleia Constituinte, né, ajudando a elaborar não só alguns capítulos da Previdência, que eram nossos anseios, né, principalmente o artigo 201 e 202 da Constituição, né, e assim seguimos até a elaboração da Constituição. O Senado aprovou tudo aquilo com algumas emendas que veio da Comissão de Seguridade e Família. E depois foi para o presidente Collor sancionar a lei. Ele vetou na íntegra, porque não aceitou as emendas que nós fizemos. O que é que nós fizemos? Junto com todo o Brasil, fomos para a rua em busca de 1 milhão de assinaturas numa proposta popular e elaboramos um plano de custeio e benefício. Com isso, quando o Collor viu que nós estávamos com quase 850 mil assinaturas, mandou novamente o plano dele e foi para a Comissão de Seguridade Social. Pelo fato de nós estarmos com essa proposta na rua, com 850 mil assinaturas, a Comissão de Seguridade Social aceitou a nossa participação nas reuniões para a aprovação desse novo plano de custeio. Então, esse plano de custeio levou muita coisa que foi proposta nossa, tirados em praça pública, levado para o Congresso com abaixo dos assinados, e foram inseridos lá muita coisa.